Nesse vídeo, apresentarei uma sessão de Tratak, mais comumente conhecido como Yoga para os olhos. Segundo a teoria dos 5 elementos básicos, ou Panchamahabhutas, o sentido da visão está relacionado ao elemento fogo, o mesmo elemento que também rege a digestão. Assim como a nutrição depende da habilidade de discriminação entre o que deve ser assimilado e o que precisa ser eliminado, o processamento das imagens que recebemos através dos olhos requer discernimento. Contudo, nem sempre conseguimos nos conceder o tempo necessário para tal, o que contribui para o acúmulo de tensões na musculatura dos olhos, favorecendo os distúrbios na visão. O tensionamento crônico da rede muscular óptica é ainda mais comum naqueles que trabalham no computador ou dedicam-se a extensos períodos de leitura. A liberação dessas tensões, através de uma prática sistemática e contínua, irá limpar e tonificar os músculos e nervos ópticos, favorecendo ainda desenvolvimento de foco, concentração e tenacidade. Você pode realizar essa série de yoga para os olhos na postura meditativa sentada da sua preferência, assim como pode também optar por realizar em uma cadeira. A prática pode ser incorporada na sua rotina, preparando seus olhos para as atividades do dia, antecedendo suas leituras e o trabalho em frente ao computador. Quadros de trombose retiniana, glaucoma, inflamação na íris, inflamação na córnea, conjuntivite, deslocamento de retina, catarata e tracoma requerem autorização médica para a realização dessa prática. Daremos início à nossa sessão de yoga para os olhos com o trabalho preliminar, unindo as pontinhas dos dedos no encontro entre os membros superiores e o tronco, soltando o ar, realizando a rotação de ombros. Os cotovelos se encontram à frente e abaixo, inspirando, conduzindo os cotovelos para trás e para o alto. Ao inspirar, expondo o plexo cardíaco e o plexo laríngeo, soltando o ar conforme os cotovelos se encontram à frente e abaixo, o queixo desce na direção do externo, sendo 5 rotações para cada sentido. Inale, abrindo, exale, fechando, deixando que a coluna cervical e a coluna torácica acompanhem a mobilização dos ombros. Ao término, dissolva a posição dos braços. Iremos agora, com a ponta do nariz, desenhar 7 círculos concêntricos para cada sentido de rotação do pescoço, evoluindo do círculo de menor para o de maior diâmetro. Inspire ao elevar a cabeça contra a ação da gravidade, soltando o ar, complete a rotação, descendo a cabeça a favor da gravidade. Ao finalizar, reinicie em sentido contrário, do maior para o menor círculo. Inspire, elevando a cabeça, soltando o ar, complete a rotação, descendo, acompanhando o traçado imaginário realizado pela ponta do nariz. Cada rotação irá atuar sobre uma das 7 vértebras da coluna cervical. Ao término,
Iremos prosseguir traçando nosso nome em uma escrita imaginária realizada pela ponta do nariz, desenvolvendo a partir do ombro esquerdo na direção do ombro direito, escrevendo nome e sobrenome com o máximo de expressividade que puder. Ao finalizar, irá marcar um ponto imaginário, inspirando, soltando o ar, irá traçar uma linha do ombro direito ao ombro esquerdo, como que apagando o nome escrito, para então reiniciar, desenvolvendo a sua caligrafia com o máximo de expressividade, deixando o pescoço bem solto, explorando todos os eixos de mobilidade da sua coluna cervical. Quando finalizar, com a ponta do nariz, marque um ponto inspirando, soltando o ar, trace uma linha do ombro direito ao esquerdo para realizar a sua escrita uma terceira e última vez. Ao término, iremos energizar os olhos com o palming, atritando as palmas das mãos, aquecendo-as bem, para então levá-las em concha aos olhos, piscando aceleradamente, recolhendo esse calorzinho com os cílios até o fundo da cavidade ocular. Depois inspire e ao exalar deslize as mãos como que dissolvendo a tensão facial. Vamos continuar dissolvendo essa tensão realizando uma massagem nos supercílios, usando o movimento de prensa com polegar e indicador, indo do centro para a periferia. Cerca de 3 execuções. Quando finalizar, traga as mãos fechadas, polegar para dentro, realizando o movimento de deslizamento do centro da testa na direção das têmporas, lado direito e lado esquerdo também 3 vezes. Depois os braços bem soltos para elevarmos os ombros, inspirando, elevando também o queixo, mãos fechadas, solta o ar, liberou ombros e mãos, realinhando o olhar com o horizonte. São 3 execuções, liberando a tensão do trapézio, para então seguirmos alinhando a coluna cervical para o início da prática. 4 dedos, marcando a distância entre o queixo externo, esses mesmos 4 dedos lá na nuca, verificando que nenhum deles seja prensado pela base do crânio. Essa é uma boa medida, segurando a boa distância entre as vértebras do segmento cervical. Dando início à nossa série de yoga para os olhos, estendendo o seu braço direito à frente com o polegar destacado, o foco na ponta do polegar, desenvolvendo o movimento no eixo longitudinal, irá elevar o braço ao inspirar, soltando o ar, vai realizar a descida, acompanhando esse movimento com o deslocamento dos seus olhos, sem envolver pescoço e cabeça, mantendo o polegar no limite do seu campo focal, ao subir e ao descer. Iremos realizar cerca de 5 execuções, sincronizando o movimento de elevação e descida do braço com a inspiração e a expiração. Inale subindo, exale descendo, acompanhando o movimento do polegar momento a momento. De preferência, evitando piscar, deixando os seus olhos relaxados, mas se precisar, esteja à vontade também para piscar. Ao finalizar um lado, vai reiniciar com o outro. Polegar esquerdo estendido à frente,
acompanhando o movimento de elevação junto à inspiração e o movimento de descida junto à expiração. Desenvolvendo o movimento ao longo do eixo longitudinal, nessa série que trabalha os 6 músculos extrínsecos que movimentam os olhos. Ao término, uma respiração profunda com os olhos fechados, voltando a atritar as mãos, aquecendo-as bem, levando-as em concha, recolhendo o calorzinho, piscando aceleradamente e levemente, para então retornar ao eixo. Vamos dar prosseguimento agora trabalhando o movimento ao longo do eixo látero-lateral, verificando de novo a boa distância entre o queixo e o externo, começando com o lado direito. Inspirou, afastou lateralmente o braço, soltando o ar, retornou ao centro, sendo 5 execuções, acompanhando a ponta do polegar com o seu olhar, evitando ao máximo mover a cabeça, procurando deixar os olhos relaxados, um olhar sereno na medida do possível, evitando piscar, mas lembrando que, se precisar, você pode fazê-lo. Quanto mais lento o movimento, mais profundo o efeito, lembrando, contudo, que o andamento da execução é parametrizado pela sua respiração, e a respiração precisa ser, sobretudo, confortável. Quando finalizar, vai reiniciar com o outro lado, estender o braço à frente para inspirar, afastando lateralmente, soltando o ar, retornando ao centro, mantendo o polegar dentro do seu campo focal. 5 execuções. Ao término, repouse o braço. Nós podemos também recorrer à liberação do trapézio nos intervalos, elevando os ombros ao inspirar, descendo, soltando o ar de 1 a 3 vezes. Para então prosseguirmos, agora trabalhando o movimento ao longo do eixo antero-posterior, vai estender o seu braço direito à frente com o polegar destacado, vai inspirar e, na exalação, irá aproximar gradativamente o polegar da ponta do nariz. Inspire, estendendo o cotovelo, dando distância entre o polegar e o nariz, soltando o ar, flexionando o cotovelo, aproximando o polegar da ponta do nariz. O olhar descansa sobre o ponto focal de apoio, que é a ponta do polegar. E também são 5 execuções.
Ao término, repouse o braço, feche os olhos, uma respiração profunda, para então, com o polegar esquerdo, no espaço entre as sobrancelhas, iniciar agora um movimento similar, alongando o cotovelo, distanciando a ponta do polegar do intercílio. Inspirou, soltando o ar, vem aproximando gradativamente o polegar do intercílio e o seu olhar descansa sobre o ponto focal de apoio. Lembrando que os olhos são relaxados. Na medida do possível, sinta o globo ocular descansando lá no fundo da cavidade ocular. São também 5 execuções. Agora o polegar aproximando-se do intercílio, mantendo-se, contudo, dentro do seu campo focal. Ao término, inspire, soltando o ar, deslize o braço, repousando. Pode mobilizar de novo o trapézio, pode fazer o palme, para então prosseguirmos, afastando os braços lateralmente, com polegares destacados, cervical alinhada. Levou o olhar para o polegar esquerdo e inspirou, convergiu o olhar para o intercílio, soltou o ar, saltou o olhar para a ponta do polegar direito, inspirou, e de novo ao espaço entre as sobrancelhas, soltou o ar, saltando para a ponta do polegar esquerdo, inspirou. E assim vamos prosseguir por cerca de 7 execuções, contando pelo número de vezes que o olhar chega no polegar esquerdo. Ao término, realizamos a liberação do trapézio ou palme para avançarmos à última sequência dessa série, que é a ampla rotação, explorando todos os eixos que organizam o movimento dos nossos olhos. Com o seu braço direito estendido à frente e polegar destacado, inicie o traçado de uma grande circunferência imaginária no espaço, elevando o braço na inspiração e descendo na exalação, acompanhando o movimento com o olhar que descansa no ponto focal de apoio, que é a ponta do polegar. São 5 rotações para cada sentido, evitando saltar com o seu olhar, procurando desenvolver a continuidade do foco na medida do possível. Ao completar as 5 rotações, vai reiniciar mais 5 no sentido contrário, mantendo o mesmo princípio de elevar o braço na inspiração, completando a rotação na descida, sincronizada com a exalação. Lembrando que o polegar precisa se manter dentro do seu campo focal ao longo de toda a circunferência imaginária traçada no espaço. Ao finalizar, repouse o braço direito, preparando para reiniciar com o braço esquerdo estendido à frente, elevando na inspiração, descendo na exalação. São 5 amplas rotações para cada sentido, cuidando de manter a cabeça e o pescoço estabilizados e o olhar relaxado.
Ao término, liberamos o trapézio mais uma vez. E nos preparamos para o palme, aquecendo as mãos, para levá-las em concha aos olhos, piscando aceleradamente, levemente, levando o calorzinho até o fundo do globo ocular, para então cerrar as pálpebras, descansando o peso da cabeça, entregue as mãos, repousando nesse espaço escuro e profundo, com a sua respiração livre, nesse momento em que você assimila os impactos sutis da prática sobre a sua qualidade de presença física, energética, emocional, mental. Fica então um convite para a integração dessa prática no cotidiano, desenvolvendo foco, concentração e cultivando a saúde dos nossos preciosos órgãos da visão. Namastê.